Biologia é o nome dado à ciência que estuda os seres vivos, ou seja, a vida. Mas o que é vida? A resposta para essa pergunta eu vou dar para você nessa videoaula. Meu nome é Leandro Santos e eu sou professor de Biologia. Seja bem-vindo ao canal Sinapse Biologia. Não existe entre os biólogos um consenso sobre o conceito de vida. Por conta disso, os biólogos preferem caracterizar os seres vivos, ou seja, apontar quais são as características compartilhadas por todos os seres vivos que permitem distinguir um ser vivo da matéria bruta. E por falar em biólogo, anota aí, biólogo é o profissional responsável por estudar a biologia. Vamos então estudar cada uma das principais características que são compartilhadas pelos seres vivos. Composição química complexa é a primeira característica compartilhada entre os seres vivos. Todo ser vivo apresenta em sua constituição corporal 6 tipos de elementos químicos, que são carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e o enxofre. Para você memorizar esses elementos químicos, lembre da palavra CHOMPS. Esses elementos químicos que estão presentes nos seres vivos interagem entre si, formando os diferentes tipos de substâncias que nós podemos encontrar em um ser vivo. E aí existem 2 grupos de substâncias que estão presentes em todos os seres vivos: o grupo das substâncias inorgânicas e o grupo das substâncias orgânicas. Substâncias inorgânicas são substâncias que não apresentam em sua composição química átomos de carbono ligados a átomos de hidrogênio. E aí, os tipos de substâncias inorgânicas que são encontrados nos seres vivos são água e sais minerais. Já as substâncias orgânicas são aquelas que apresentam na sua constituição química átomos de carbono ligados a átomos de hidrogênio. E aí as substâncias orgânicas que são encontradas nos seres vivos são carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos são representados pelo DNA e pelo RNA, que nós estudaremos lá na frente no nosso curso de biologia. Fechadinho? A segunda característica compartilhada pelos seres vivos é a presença de célula. A célula representa a unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Ou seja, a célula é a menor parte viva que pode ser encontrada em um ser vivo. E de acordo com o número de célula, os seres vivos são classificados em 2 grupos: no grupo dos seres unicelulares e no grupo dos seres multicelulares. Seres unicelulares são seres formados por uma única célula e eles são representados no planeta Terra pelas bactérias, pelos protozoários e por determinados tipos de fungos que são denominados leveduras. Já os seres multicelulares são os seres constituídos por muitas células e eles são representados no planeta Terra por determinados fungos, por plantas e por animais. Além disso, vale a pena que você saiba que existem 2 padrões celulares que podem ser encontrados nos seres vivos. Existe o padrão celular denominado célula procariótica e o padrão celular denominado célula eucariótica. Aí, Leandro, qual é a diferença entre eles? É fácil de você entender. Célula procariótica é um tipo de célula que não apresenta nela uma estrutura denominada núcleo celular. Já a célula eucariótica é um tipo de célula que apresenta nela a estrutura denominada núcleo celular. Além disso, a célula procariótica, ela não apresenta também o que nós denominamos na biologia
de organelas citoplasmáticas membranosas. Já as células eucarióticas apresentam organelas citoplasmáticas membranosas. Para você entender melhor, eu vou jogar uma figura na tela para você e aí eu vou comparar para você a célula procariótica com a célula eucariótica. Vamos junto? Temos aqui uma representação esquemática da célula procariótica e da célula eucariótica. As principais diferenças entre esses dois tipos de célula é que a célula procariótica ela não tem núcleo celular e também não apresenta organelas citoplasmáticas membranosas. Já a célula eucariótica ela tem núcleo celular e também apresenta organelas citoplasmáticas membranosas. Mas bora entender isso melhor comparando a célula procariótica com a célula eucariótica. Vamos começar pela célula procariótica. Perceba que a célula procariótica ela apresenta um envoltório em torno dela. Esse envoltório é denominado parede celular. E a função da parede celular é conferir proteção à célula procariótica, principalmente contra choques mecânicos, mas também contra outros fatores. Logo abaixo da parede celular, na célula procariótica, nós encontramos a membrana plasmática, que é uma película que vai delimitar a célula e selecionar tudo o que vai entrar na célula e tudo o que vai sair da célula. Pelo fato da membrana plasmática ter essa capacidade de selecionar o que entra e o que sai da célula, nós falaremos que ela apresenta permeabilidade seletiva. A parede celular, ela não apresenta permeabilidade seletiva. Ela não tem essa capacidade de selecionar o que vai entrar na célula e o que vai sair. É uma característica exclusiva da membrana plasmática. A membrana plasmática, ela vai delimitar um espaço dentro da célula, que vai ser chamado de citoplasma, é todo esse espaço de dentro da célula. O citoplasma é preenchido por um líquido chamado de citosol. E nesse líquido estão presentes na célula procariótica o material genético da célula, que é uma molécula de DNA, e organelas citoplasmáticas denominadas ribossomos. Aí, Leandro, o que são organelas citoplasmáticas? Organelas citoplasmáticas nada mais são do que estruturas que estão envolvidas diretamente no funcionamento da célula. No caso da célula procariótica, nós falaremos que ela só apresenta um tipo de organela citoplasmática, que é o ribossomo, mas ela apresenta uma série de ribossomos dentro dela, que estão envolvidos com a síntese de proteínas para a célula, proteínas que vão formar a estrutura da célula e que estarão envolvidas no funcionamento da célula. Mas o que vale a pena destacar aqui na célula procariótica é que o DNA dessa célula, o material genético dessa célula, ele fica disperso no citoplasma. Ele não fica envolvido por uma película, caracterizando na célula procariótica a presença de um núcleo. Não, o DNA ele fica disperso no citoplasma. Mas quando nós olhamos para a célula eucariótica, vamos juntinho bem aqui, ó. Perceba que a célula eucariótica ela é muito mais complexa do que a célula procariótica. A célula eucariótica ela apresenta membrana plasmática também, com a permeabilidade seletiva, também apresenta citoplasma preenchido pelo citosol, mas a célula eucariótica apresenta, além disso, organelas citoplasmáticas de diferentes tipos, não só ribossomos, mas também outros tipos de organela, como por exemplo mitocôndria, centríolo, retículo endoplasmático, complexo golgiense, cloroplasto, que vai estar presente em células de algas e plantas, enfim, uma série de organelas que não estão presentes na célula procariótica. E a célula eucariótica apresenta também núcleo celular, que é uma estrutura que vai abrigar no seu interior o material genético da célula, o DNA da célula.
Perceba que na célula eucariótica o DNA não fica disperso no citoplasma. Ele fica dentro de uma estrutura chamada de núcleo. O material genético ele fica envolto por uma película denominada carioteca ou envoltório nuclear, que é uma película que vai caracterizar a presença de núcleo na célula eucariótica. Então guarde assim, célula procariótica, ela tem o DNA disperso no citoplasma, não apresenta núcleo e só tem um tipo de organela citoplasmática, que é o ribossomo. Célula eucariótica tem núcleo celular, que contém no seu interior o DNA, o material genético da célula, e apresenta vários tipos de organelas citoplasmáticas. Quando nós formos estudar citologia, nós veremos que os ribossomos são organelas citoplasmáticas conceituadas como não membranosas, organelas não membranosas. O que é que acontece? Nós podemos falar assim, então, que a célula procariótica ela só apresenta organelas não membranosas. Já a célula eucariótica, ela apresenta ribossomos, que são organelas não membranosas, mas apresenta também outros tipos de organelas que vão ser chamadas de organelas membranosas, como por exemplo a mitocôndria, como por exemplo o retículo endoplasmático, complexo golgiense e etc. Vale a pena ressaltar que centríolo é um tipo de organela citoplasmática que também é não membranosa, igual ao ribossomo. Tudo bem? Então, ribossomo, centríolo, organela citoplasmática não membranosa. Mitocôndria, cloroplasto, retículo endoplasmático, complexo golgiense, organelas citoplasmáticas membranosas. Então, célula procariótica só tem organela citoplasmática não membranosa. Célula eucariótica tem organela citoplasmática não membranosa, como ribossomo e centríolo, e também organelas citoplasmáticas membranosas, como por exemplo mitocôndria, cloroplasto, no caso das células das algas e das plantas, retículo endoplasmático, complexo golgiense, enfim, vários tipos de organelas. Fechadinho? Ainda vale ressaltar que a célula procariótica ela apresenta muitas vezes flagelo, que é uma estrutura de locomoção para a célula. Algumas células eucarióticas também vão apresentar flagelo. Só que tem que ser destacado aqui que o flagelo da célula procariótica ele apresenta uma composição química diferente do flagelo da célula eucariótica. Além da composição química do flagelo da célula procariótica ser diferente do flagelo da célula eucariótica, esses flagelos também têm uma estrutura diferente entre si. Fechou? A terceira característica compartilhada pelos seres vivos é a nutrição. Todo ser vivo necessita de nutrientes para manter a sua estrutura e o seu funcionamento corporal. Os nutrientes são obtidos a partir dos alimentos. E aí vale ressaltar que existem seres vivos que são capazes de produzir o seu próprio alimento e existem seres vivos que são incapazes de produzir o seu próprio alimento. Os seres capazes de produzir o seu próprio alimento são chamados de autotróficos. Já os seres incapazes de produzir seu próprio alimento são chamados de heterotróficos. Os seres autotróficos são representados por determinadas bactérias, por algas e por plantas. Já os seres heterotróficos são representados por determinadas bactérias, por protozoários, por fungos e por animais. De uma maneira geral, os seres heterotróficos que não são capazes de produzir o seu próprio alimento dependem direta ou indiretamente dos seres autotróficos que são capazes de produzir o seu próprio alimento. Para você entender legal essa relação entre os seres autotróficos e heterotróficos, eu vou jogar uma figura na tela aí. Temos aqui uma figura que representa muito bem a relação existente entre os seres autotróficos e os seres heterotróficos. Lembre lá, seres autotróficos são seres capazes de produzir o seu próprio alimento. E por conta disso, esses seres não precisam se alimentar de outros seres vivos.
Já seres heterotróficos são seres incapazes de produzir o seu próprio alimento. E por conta disso, os seres heterotróficos precisam se alimentar de outros seres vivos. Como que é que os seres autotróficos produzem o seu próprio alimento? Nessa figura aqui nós temos uma planta que representa um ser autotrófico. Uma planta, ela produz o seu próprio alimento por meio do processo de fotossíntese. Foto significa luz, síntese significa produção. Fotossíntese é o processo em que as plantas produzem o seu próprio alimento graças à presença da luz. Na fotossíntese, as plantas reagem quimicamente água com gás carbônico e aí elas produzem glicose e gás oxigênio. A glicose que é produzida na fotossíntese nada mais é do que alimento. E aí, então, essa glicose vai funcionar como fonte de matéria para as plantas, para elas construírem os seus corpos, e também como fonte de energia para as plantas, para elas manterem o seu funcionamento. Como as plantas são capazes de produzir o seu próprio alimento, elas vão servir de alimento para outros seres que não são capazes de produzir o seu próprio alimento, que são os seres heterotróficos. No caso desse esquema aqui, o ser heterotrófico que vai se alimentar da planta é esse animal herbívoro. Quando esse animal herbívoro se alimenta da planta, ele consegue matéria para construir o seu corpo e energia para o seu funcionamento. Esse animal herbívoro vai servir de alimento para esse outro animal que também vai ser heterotrófico, que vai ser carnívoro. Quando o animal carnívoro se alimenta do animal herbívoro, o animal carnívoro consegue matéria para construir o seu corpo e energia para o seu funcionamento. Mas, Leandro, como é que os seres eles vão conseguir energia para o seu funcionamento? Por meio do processo de respiração celular que ocorre nas células desses seres vivos. Na respiração celular, esses seres vivos reagem quimicamente à glicose com gás oxigênio. E aí, então, eles produzem água e gás carbônico. Mas além da água e do gás carbônico, que é produzido na respiração celular, é produzido também energia. E aí, então, essa energia os seres vivos utilizam para o seu funcionamento. Então, como é que os seres vivos, no caso dos autotróficos, produzem seu próprio alimento? Por meio da fotossíntese. Como é que os seres vivos extraem energia do alimento? Por meio da respiração celular. Agora lembre o seguinte, as plantas elas fazem tanto fotossíntese quanto respiração celular. Já os animais, eles fazem só respiração celular. Aí, Leandro, então como é que os animais vão conseguir glicose? Se alimentando de outros seres vivos. Por exemplo, o animal herbívoro se alimentando da planta. O animal carnívoro se alimentando do animal herbívoro. A quarta característica compartilhada pelos seres vivos é o metabolismo, que nada mais é do que um conjunto de reações químicas que ocorrem dentro das células dos seres vivos. Essas reações são responsáveis por manterem a célula viva. E aí, o metabolismo é dividido em duas partes: anabolismo e catabolismo. O anabolismo compreende as reações químicas do metabolismo de construção de moléculas complexas a partir de moléculas simples. Já o catabolismo é o contrário do anabolismo. Ele compreende as reações químicas do metabolismo de degradação de moléculas complexas que levarão à liberação de moléculas mais simples. Vamos entender melhor na figura, eu sei que tu quer a figura. Joga na tela! Por meio dessa figura podemos compreender as diferenças entre anabolismo e catabolismo. Primeiramente, lembre que o anabolismo compreende as reações químicas de construção, enquanto que o catabolismo compreende as reações químicas de degradação. No anabolismo, ocorre a união de moléculas simples para a formação de moléculas complexas. Já no catabolismo, ocorre a degradação de moléculas complexas para a formação de moléculas simples. Vale a pena ressaltar que para que ocorra o anabolismo
é necessário a adição de energia. E também vale a pena ressaltar que quando ocorre o catabolismo, ocorre a liberação de energia. Um exemplo clássico de anabolismo é a fotossíntese. Na fotossíntese, moléculas simples como a água e o gás carbônico reagem entre si na presença de luz, que é uma forma de energia, produzindo glicose e gás oxigênio. A glicose é uma molécula complexa que é produzida na fotossíntese. Já um exemplo de catabolismo é a respiração celular, em que a glicose, uma molécula complexa, reage quimicamente com o gás oxigênio e é degradada, formando água e gás carbônico e liberando energia que é utilizada pela célula para o seu funcionamento. Fechadinho? Deu para entender? Então, no anabolismo, tem a construção de moléculas complexas a partir de moléculas simples. No catabolismo, tem a degradação de moléculas complexas com a formação de moléculas simples. No anabolismo, entra a energia. No catabolismo, sai energia. A quinta característica compartilhada pelos seres vivos é a irritabilidade. Aí, Leandro, o que é a irritabilidade? A irritabilidade nada mais é do que a capacidade do ser vivo de responder a estímulos externos. Por exemplo, bora supor que você esteja caminhando na rua e de repente você pisa num prego. E aí? Você vai ficar sem fazer nada? É claro que não. Você vai pisar no prego, o prego vai enterrar no teu pé e tu vai dar aquele grito do capeta e depois vai querer retirar o prego do teu pé. Tu vai reagir a um estímulo externo. Nesse caso foi o prego que enterrou no teu pé. E aí é muito comum ver a irritabilidade em animais, mas a irritabilidade também é presente nas plantas. No caso da irritabilidade dos animais, nós chamamos essa irritabilidade de sensibilidade. Nas plantas, a irritabilidade também é presente, só que ela é chamada de tropismo. Aí, Leandro, o que é o tropismo? Nada mais é do que uma capacidade da planta de responder a algum estímulo externo. Pode ser a luz, por exemplo. Aí existe o que nós chamamos de fototropismo. Uma planta, ela pode responder a um estímulo luminoso. Quer entender melhor? Vamos para a figura. Fototropismo é o nome dado a um tipo de irritabilidade presente em planta. Por exemplo, bem aqui temos uma planta que está recebendo um estímulo externo, que é dado por essa fonte luminosa. Quando a fonte luminosa está bem em cima da planta, a planta fica nessa posição ereta. Porém, se a fonte luminosa mudar de posição, com o passar do tempo, a planta tende a sofrer uma curvatura em direção à fonte luminosa. Aí, Leandro, mas por que isso acontece? Isso acontece porque a planta precisa da luz para executar fotossíntese. Por conta disso, ela vai sofrer uma curvatura em direção à luz. Essa resposta da planta em direção à luz, em direção a esse estímulo externo, é chamada de fototropismo. Como a planta está indo para onde a luz está, é um fototropismo chamado de positivo. A sexta característica compartilhada pelos seres vivos é a presença do material genético, que nada mais é do que o responsável por determinar todas as características dos seres vivos. Cada ser vivo apresenta o seu próprio material genético e ele é representado pela molécula de DNA, que fica dentro da célula do ser vivo ou das células dos seres vivos. Dentro da célula, caso o ser vivo seja unicelular, ou dentro das células, caso o ser vivo seja multicelular. E aí, o DNA determina tanto a estrutura quanto o funcionamento celular. Como os seres são constituídos por células, o que é que vai acontecer? Nós podemos dizer que o DNA, portanto, vai determinar todas as características do ser vivo. O DNA também é responsável pelo fenômeno da hereditariedade, ou seja, é ele que permite que as características típicas de uma determinada espécie passem de uma geração para outra geração. A sétima característica compartilhada pelos seres vivos é a reprodução. Todo ser vivo apresenta capacidade reprodutiva e a reprodução
garante a perpetuação das espécies de seres vivos. E aí você tem que entender que os seres vivos, eles podem apresentar dois tipos de reprodução, que é a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Para você entender as diferenças entre esses dois tipos de reprodução, eu vou jogar uma figura na tela para você e vou explicar para você quais são as diferenças entre a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Vamos junto? Vamos entender as diferenças entre reprodução assexuada e reprodução sexuada. Primeiro, entenda o seguinte: a reprodução assexuada é caracterizada pela participação de um único indivíduo, enquanto que a reprodução sexuada é caracterizada pela participação de dois indivíduos. Na reprodução assexuada, um indivíduo forma novos indivíduos a partir dele próprio, e esses novos indivíduos que são formados são clones entre si, ou seja, geneticamente iguais. Já na reprodução sexuada, os dois indivíduos que participam da reprodução formam um novo indivíduo diferente deles, um indivíduo geneticamente diferente. Vamos ver aqui então nessas figuras. A reprodução assexuada que eu vou explicar para vocês é um tipo de reprodução assexuada que ocorre em bactérias. O nome dessa reprodução é chamada de bipartição. Então, bem aqui nós temos uma bactéria velha de guerra que vai se reproduzir assexuadamente por bipartição. Lembre que a bactéria é um ser unicelular e que tem célula procariótica. O DNA da célula fica disperso no citoplasma e aqui nessa figura está representado de vermelho. Na bipartição, a bactéria duplica o seu DNA, forma uma cópia dele e depois se parte no meio, originando duas novas bactérias a partir dela própria. Ela deixa de existir e passam a existir duas novas bactérias que vão ser clones entre si, indivíduos geneticamente iguais. Na reprodução sexuada, dois indivíduos participam e formam um indivíduo diferente deles, como eu falei. A reprodução sexuada que eu vou explicar aqui para vocês é a reprodução que ocorre entre seres humanos. Então, na espécie humana, nós temos um indivíduo que vai ser do sexo masculino e outro indivíduo que vai ser do sexo feminino, ou seja, um homem e uma mulher. Na reprodução sexuada humana, ocorre a formação de gametas, que são células reprodutoras. O homem produz um tipo de gameta chamado de espermatozoide, que está bem aqui, ó. E a mulher produz um tipo de gameta chamado de ovócito 2. Quando o gameta masculino se encontra com o gameta feminino, ocorre um fenômeno chamado de fecundação. E aí então forma-se uma célula chamada de zigoto, que vai sofrer um processo chamado de desenvolvimento embrionário para formar um novo indivíduo que vai ser diferente de seus pais, um indivíduo geneticamente diferente. Vale a pena ressaltar que, do ponto de vista evolutivo, a reprodução sexuada é muito melhor do que a assexuada, porque a reprodução sexuada gera variabilidade genética, ou seja, gera indivíduos diferentes entre si, enquanto que a reprodução assexuada não gera variabilidade genética, não gera indivíduos diferentes entre si. E do ponto de vista evolutivo, é muito melhor fazer reprodução sexuada do que assexuada, porque pensa só um pouquinho. Imagina que ocorra uma alteração ambiental, e aí essa alteração ambiental afete um indivíduo. Se todos os indivíduos de uma espécie forem iguais entre si porque fizeram reprodução assexuada, todos serão afetados, e aí a espécie vai ser extinta. Agora pense assim, imagine que ocorra uma alteração ambiental, e essa alteração ambiental afete um indivíduo. Se os indivíduos forem diferentes entre si, pode ser que essa alteração ambiental mate alguns indivíduos, mas não mate todos os indivíduos, porque eles são diferentes entre si. Por que eles são diferentes entre si? Porque fizeram reprodução sexuada. Então, do ponto de vista evolutivo, reprodução sexuada é muito melhor, porque garante a perpetuação da espécie com maior eficácia, quando comparada com a reprodução assexuada. Mas vale a pena ressaltar que a reprodução assexuada ela gera maior número de descendentes em um menor espaço de tempo, quando comparada com a reprodução sexuada, que gera um menor número de descendentes em um curto espaço de tempo. Fechadinho? A oitava e última característica compartilhada pelos seres vivos é a evolução, que nada mais é do que um processo de transformações que as populações de seres vivos sofrem ao longo do tempo. A evolução pode fazer com que uma espécie origine novas espécies
processo chamado de especiação. A evolução explica toda a biodiversidade existente no planeta Terra. E aí você tem que entender que a evolução ocorre graças a 3 principais fatores. O primeiro fator são as mutações, o segundo fator é a reprodução sexuada e o terceiro fator é a seleção natural. Mutações nada mais são do que mudanças que ocorrem no DNA dos seres vivos. E aí essas mudanças podem levar ao surgimento de novas características dentro de uma espécie. Reprodução sexuada faz com que dentro de uma espécie haja variabilidade genética. Mutações e reprodução sexuada geram variabilidade genética. E para ocorrer evolução tem que ter variabilidade genética. E aí vem a seleção natural e atua sobre a variabilidade genética de dentro de uma espécie, promovendo a evolução. Para você entender melhor o que é seleção natural, vou jogar uma figura aí na tela para você. Vamos entender por meio dessa figura o princípio da seleção natural. Bem, aqui temos uma população de ratinhos da mesma espécie, só que alguns ratinhos são pretos e outros são amarelos. Aí, Leandro, por quê? Porque existe variabilidade entre os ratinhos dessa espécie devido a mutações e a reprodução sexuada. E aí o que acontece? Os ratinhos pretos dessa espécie eles são mais adaptados nesse ambiente do que os ratinhos amarelos. Aí, Leandro, o que tu queres dizer quando tu fala que eles são mais adaptados que os ratinhos amarelos? Eu quero dizer que eles têm maior chance de sobrevivência e de reprodução do que os ratinhos amarelos. Aí, Leandro, por quê? Porque nesse ambiente aqui, os ratinhos pretos conseguem ficar mais camuflados do que os ratinhos amarelos, que ficam mais expostos ao predador que está aqui em cima, que é essa ave do capeta. E aí o que é que vai acontecer? Pelo fato dos ratinhos amarelos estarem mais expostos, eles vão ser muito predados por essa ave aqui, que é o predador, essa ave do capeta. E aí os ratinhos pretos vão permanecer mais do que os amarelos. Com o passar do tempo, os ratinhos pretos, ao se reproduzirem, vão passar essa característica, cor preta, aos seus descendentes. E a população progressivamente vai sendo formada principalmente por ratinhos pretos. O número de ratinhos amarelos vai diminuindo. Por quê? Porque os ratinhos pretos são mais adaptados a esse ambiente. Essa seleção de ratinhos pretos e exclusão de ratinhos amarelos é chamada de seleção natural. A seleção natural fala simplesmente que os indivíduos mais aptos tendem a ser selecionados em um ambiente, enquanto que os indivíduos menos aptos tendem a ser excluídos. Como os ratinhos amarelos aqui são mais expostos por conta da cor deles, eles são menos aptos a esse ambiente, então eles tendem a ser excluídos, beleza? Então olha só, uma população de ratos se mudou para uma nova área onde as pedras são muito escuras. Devido à variação genética natural, alguns ratos são pretos, mas outros são amarelos. Alguns ratos são comidos por pássaros, quais? Os amarelos. E aí, os ratos amarelos são mais facilmente vistos pelos predadores do que os ratos pretos. Sendo assim, os ratos amarelos são comidos com mais frequência do que os pretos. Apenas os ratos sobreviventes atingem a idade reprodutiva e geram descendentes. No caso aqui, quem vai gerar descendentes são os ratinhos pretos. Os ratos se reproduzem criando a próxima geração. Como os ratos pretos tinham mais chances de gerar descendentes que os ratos amarelos, a próxima geração tem uma fração maior de ratos pretos do que a geração anterior. Ou seja, os ratinhos pretos vão sendo selecionados e os ratinhos amarelos vão sendo excluídos. Ufa! Terminamos a videoaula de introdução à biologia, características gerais dos seres vivos. Se essa videoaula ajudou você, não se esqueça de se inscrever no canal Sinapse Biologia e ativar o sininho da notificação. Me siga nas redes sociais. Meu Facebook é Leandro Santos e meu Instagram é @profleandrosantos. Fechado? Um grande abraço. Tchau, tchau.